Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos para a terceira aula dos Evangelhos. Amém? Vamos orar para Deus abençoar a nossa aula. Senhor grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te adoramos e te bendizemos. Agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Fica conosco, fala conosco, ó Deus, Senhor Pai, que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, venha, Deus, trazer clareza para os teus filhos, através da mensagem, que haja despertamento, que haja, Deus, Senhor Pai, Deus, a alegria no coração, em conhecer e prosseguir em conhecer da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Página 73, a afirmação do Messias. Declaração de Jesus aos discípulos. Declaração de Jesus à nação. Então aqui nós temos duas declarações. Jesus se declarou aos discípulos e Jesus se declarou à nação, certo? Então vamos lá. Jesus não consegue atender às expectativas do povo judeu em relação ao Messias, pois não proclama um reino temporal. Ao contrário, ele anuncia um reino espiritual e atemporal. Apesar de não ser aceito como Messias, o povo o reconhece como um grande profeta, no capítulo 16, versículo 13 e 14. Em função da atitude e da reação da população, Jesus opta por não fazer uma declaração pública sobre a sua missão messiânica. Se o fizesse, criaria uma expectativa nos judeus de um reino terrestre e da libertação da nação de Israel do domínio romano. Por isso, ele revela sua identidade messiânica de maneira particular, apenas ao seu círculo íntimo de discípulos, no capítulo 16, versículo 15 ao 19. Ele lhes ordena que não divulgue essa informação. Então, a nação estava esperando um Messias que viesse o quê? Libertar eles do Império Romano, que fizesse uma revolução, que trouxesse então a solução para todos os seus problemas, seja ele político, seja ele religioso. Mas o Senhor Jesus, ele não veio para atender às expectativas do povo judeu, entendeu? A expectativa do povo judeu é que quando o Messias chegasse, ia resolver tudo. O Império de Roma cairia, ele ia à ascensão, os judeus iriam governar, iria reinar, mas não veio atender essa expectativa do povo judeu. Ele veio para anunciar um reino espiritual, atemporal. Ele não veio simplesmente para fazer aquilo que o povo queria e nem se revelar a todo mundo. Jesus, ele só se revelava ao seu círculo ali de amizade, de amigos, né? Que é os discípulos. Então, a primeira afirmação dele como Messias é aos discípulos. Essa é a primeira afirmação, a primeira declaração. Depois, ele vai, então, fazer isso para toda a nação, mas, particularmente, a primeira é para os discípulos. Até no Evangelho de João diz: eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. A partir de agora eu vos chamo de amigos. Então ele se revela aos seus discípulos aí que tornaram os seus amigos, tá bom? Vamos em seguida vamos avançar. Em seguida Jesus explica aos meios pelos quais o seu reino será estabelecido, ou seja, através da sua morte e ressurreição. Pedro, aliando-se à compreensão comum do povo, não consegue aceitar a ideia de que o Messias deve sofrer e morrer. Por isso, tenta dissuadir Jesus de aceitar essa morte. O Senhor então censura Pedro e ensina aos discípulos que a cruz precede a coroa. Versículo 28, o mesmo capítulo, se refere à transfiguração. Pedro está lá: Senhor, tenha dó de ti, para que morrer? Só que eles não entendem que a morte de Jesus, aquela cruz,
Jesus estava carregando os nossos pecados. Então, o preço a ser pago era um preço muito alto. Um preço de cruz, se a gente for analisar, a primeira coisa, a pessoa que ia morrer na cruz, ele já era caracterizado maldito. Primeira coisa, que a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus assume, primeira coisa, a forma de maldito. Mas ele é maldito? Não. Mas a Bíblia diz que ele se fez maldito para nos fazer bendito. Ele se fez maldição para trazer bênção para nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados para que a gente pudesse ser perdoado. Então, nós entendemos que Pedro não entende, mas Jesus tenta explicar para Pedro que a cruz precede a coroa. Após a revelação do seu iminente sofrimento e morte, os discípulos ficam desanimados. Para animá-los, Jesus permite que veja, por um breve momento, o seu estado de glória e ouça a voz do Pai, confirmando o seu propósito. Esse acontecimento ocorre na Transfiguração, no capítulo 17, versículo 1 ao 16. Quando eles estão lá no Monte Tabor, que é conhecido também como Monte da Transfiguração, para Jesus animar eles, porque, irmãos, eles desfaleceram o coração, desfaleceram. Imagina, eu chego aqui nessa ceia, né? Vamos crer que o povo vem, né? Domingo. Aí eu chego nessa ceia e falo, irmãos, essa é a última ceia que eu estou aqui. A próxima ceia já vai vir outro pastor. Aí o que faz? O povo desmaia o coração. E quando Jesus fala assim, ó, eu vou morrer, os discípulos desmaia o coração. E quando desmaia o coração, o que acontece? Jesus fala assim, agora eu vou dar uma animada dessa, né? Para dar animada, o que Jesus faz? Pega Pedro, Tiago, João, leva para o Monte Tabor, que é conhecido como Monte da Transfiguração. Chega lá, irmãos, aí Jesus se transfigura. No que se transfigura, a Bíblia diz que ele é levado, ele é suspenso, ele é levado aqui ao céu, não uma altura muito grande, né? Uma altura que dá para eles ver, dá para eles identificar que Jesus está lá. Jesus se transfigura. No que ele se transfigura, aí aparece Moisés e aparece Elias. E os três ficam lá, suspensos no ar, conversando. Aí Pedro vai lá, Senhor, é bom nós estar aqui, viu? Que aí nós faz 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pode começar já a fazer as cabanas? Ele nem sabe o que ele está falando. Enquanto Jesus está querendo mostrar glória, ele está querendo lá fazer cabana, né? Mas Jesus estava lá querendo mostrar a glória. Mas depois que Jesus desce, Jesus fala assim, ó, não fala para ninguém o que vocês viram aqui não. Mas irmão, passa tão rápido os dias gloriosos que a gente passa na presença de Deus, que quando vem o dia de luta, apaga tudo da nossa mente. Apaga tudo. Parece que Pedro nunca viu Jesus transfigurado, nunca viu Jesus ressuscitar ninguém, nunca viu Jesus dar vista ao cego, não andou com Jesus sobre o mar, porque quando aperta Pedro, você andou com ele, andou moço, sua fala te condena, não, eu juro que eu não andei. Aí ele começa a conjurar, começa a fazer de tudo, irmão, porque na realidade ele temia o que? O povo lançar a mão dele, entregar ele para ser crucificado também. Então, escapa pela sua vida, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, Pedro pega e conjura, mano, começa a conjurar. Começa como se fosse esculcar. Fala, não, eu não conheço esse homem, não. Para trás de mim esse homem. Igual amanhã. Amanhã aparece um comboio aí e fala assim, você congrega naquela igreja, né? O líder lá já foi preso, você vai também. Não, eu mesmo não congrego lá, não. Ó, escapa. Vamos avançar? Aqui vai falar sobre Jesus precisava agir com cautela, página 75, para não alarmar os romanos, que temia revoltas entre os judeus. Além disso, ele queria evitar que os judeus o vissem como Messias conquistador e poderoso que esperavam.
aclamações a Jesus durante esse evento vieram principalmente do seu círculo íntimo, incluindo seus discípulos, aqueles que foram tocados pelo seu ministério, ou seja, a multidão que sempre o acompanhava. As reivindicações de Jesus foram rejeitadas pela nação israelita, representada por seus líderes religiosos. Mateus, capítulo 21, versículo 15, capítulo 23, versículo 45, 46, capítulo 22, versículo 15 ao 40. Essa rejeição resultou na predição, por meio de parábolas, da rejeição da nação judaica por Deus e da aceitação dos gentios, como nas parábolas dos lavradores maus e das bodas. O capítulo 23 marca a ruptura de Jesus com os líderes religiosos, evidenciada pelo seu lamento por Jerusalém. Eu até falei para os irmãos que os irmãos podiam ler em casa o capítulo 23, e Jesus aqui, irmão, ele não queria ser aclamado, apesar que teve um momento que ele foi aclamado, mas ele não queria ser aclamado. Por quê? Porque aí ia dar problema. Ia dar problema com quem? Ia dar problema com o Império Romano. Imagina uma pessoa passando na rua e todo mundo gritando: ele é nosso prefeito, ele é nosso prefeito. Rapidinho, o prefeito já vai ficar sabendo. Ou a pessoa passando na rua: ele é nosso governador, ele é nosso governador. O governador vai ficar sabendo. Ele é nosso presidente, ele é nosso presidente. Aí o presidente fica sabendo. Quem é esse que fica se intitulando? Ele não concorreu à eleição, ele não ganhou voto, por que a nação está aclamando ele? E Jesus, quando entra em Jerusalém, entrado no jumentinho, o povo estende as palmeiras e diz: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, ali começa a fazer aclamações, 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 e na realidade eles estavam aclamando Jesus como Messias, como Rei. Então, estava dando para Jesus títulos que ele não queria. Por quê? Para não gerar uma revolta. Você está entendendo? O povo já respeitava ele como mestre, já respeitava ele como Senhor, já respeitava ele como profeta. Só que chegou um ponto, que lá em Mateus 23, ele vai fazer uma ruptura com os líderes religiosos. Os líderes religiosos também, irmão, tiveram a sua parcela de contribuição, e que grande parcela, para que Jesus fosse crucificado, porque eles não queriam perder o posto, né? Eles queriam estar ali confortavelmente na cadeira de Moisés, eles não queriam perder o posto, entendeu? Página 75, o sacrifício do Messias, capítulo 24, 27. Discurso sobre a segunda vinda de Cristo, Mateus 24, do 1 ao 51. O templo será destruído, Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Jesus previu a destruição do templo, anunciada que não sobraria pedra sobre pedra. As duas perguntas dos discípulos: quando e o que? Os discípulos, intrigados com a mensagem de Jesus, questionam sobre o momento da destruição e os sinais da sua vinda. Jesus responde ao o que? 24, do 4 ao 31. Ele descreve os sinais e eventos que precederão a sua volta, alertando para a necessidade de vigilância. Olha, os sinais que precedem a volta de Jesus. Primeiro, tribulação. A segunda vinda. Jesus responde a quando. A parábola da figueira. Ilustração dos tempos de Noé. Ilustração dos tempos. Ilustração dos dois servos. Os juízos que ocorrerão na segunda vinda, a traição, prisão e julgamento de Jesus, a crucificação. Então, irmãos, aqui, Jesus, ele já fala aqui e responde de alguns sinais, né? Tribulação, no capítulo 24, do 4 ao 26, Jesus fala sobre a grande tribulação que ocorrerá, advertindo sobre falsos profetas e enganos. Então, muita gente hoje já passa por uma grande tribulação. Não é a grande tribulação depois que Jesus arrebatar a igreja, não, irmãos. É a tribulação que hoje a gente tem que lidar com falsos profetas, a gente tem que lidar com espíritos
enganadores, doutrinas de demônios. Irmãos, é coisa demais. É por isso que Paulo fala que chegaria dias que haveria na igreja dias trabalhosos. Nós estamos vivendo os dias trabalhosos. Você vê um pregador hoje, ele prega no português, no inglês, no grego, no aramaico, ele prega de tudo quanto é jeito, ele explica tudo. E às vezes ele não consegue arrancar nada da igreja. Dependendo da igreja, nem um glória. Nem um glória. Nem um glória não arranca. Então, dias trabalhosos. Está aí, a internet tem se tornado uma grande amiga e inimiga da igreja. Porque a internet ensina tudo. Tudo que você quer aprender hoje, você vai para a internet. Ensina coisa boa e ensina coisa ruim. Você vê, muitas pessoas hoje que não congregam mais, não congregam, não tem comunhão, não toma ceia. O pastor dessa pessoa aí é uma pessoa que está ali na internet gravando vídeo. Mas como que é a vida dessa pessoa? Como que é o dia a dia dessa pessoa? Como que é o comportamento dessa pessoa com outras pessoas? Como que é a vida dela com Deus? Ela se denomina pastor, mas nunca foi consagrado. Se denomina um líder, mas nunca foi liderado. Se denomina mestre para ensinar, mas nunca sentou para aprender. E está ensinando. Então, a internet hoje, uma quantidade avassaladora de coisas, de ofertas, seja ofertas tanto para crente como para não crente. Hoje, na internet, hoje você vai no Play Store, você tem inúmeros jogos para você baixar de entretenimento. E na realidade, tudo que o diabo sempre quis foi a nossa atenção, conseguir chamar a atenção. Então tem os entretenimentos, tem salas de jogos, tem a pornografia, que infelizmente é uma grande doença dentro da igreja. E por aí vai, irmãos. É muita coisa. Um clique, você acessa a sua vida para uma edificação ou para destruição. E antigamente o acesso era difícil, era limitado, era escasso. Hoje não, hoje você tem um celular na mão. Você dá um clique, você tem tudo. Você coloca uma pessoa para o seu lado. Por quê? Porque o celular traz. E aí é onde que Jesus fala que a gente tem que guardar o coração. Por quê? Porque se não guardar, aí é um grande perigo. A segunda vinda. A vinda do Filho do Homem será como um relâmpago, visível a todos, e haverá grande sinal no céu. Se tratando aqui da segunda vinda de Jesus, a Bíblia diz que nesse evento escatológico vai ter um sinal, né? Só que o sinal vai ser depois que Jesus já voltar. Porque a pessoa fala assim, não, primeiro vai aparecer um sinal no céu. Porque um grande sinal que aparece no céu hoje, com a aliança que Deus fez, é o arco-íris, né? O arco-íris já é um sinal. Só que esse sinal que vai aparecer, é quando o Filho do Homem vier como um relâmpago, né? Visível a todos, né? Buscar a sua igreja. Então é como um abrir e fechar de olhos, ou como um piscar de olhos, né? Então muito rápido. Vai ser muito rápido. Jesus responde ao quando. Ele enfatiza a importância da vigilância, indicando que ninguém saiba o dia e a hora, apenas o Pai. Algumas pessoas, alguns falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, falou que Jesus voltaria no ano 2000. Quem é mais antigo de igreja aí sabe disso. Então, quando chegou no ano 2000, não precisava nem de ser evangelizado. Igreja lotado. Porque o povo fala assim, 2000 chegará, mas não completará. Era mais ou menos um ditado desse. Tinha até um hino, né? No ano 2000, a igreja sumiu. Então, até minha irmã cantava isso na igreja. Aí chegou o ano 2000, Jesus não voltou, igual muitos ensinadores ensinou. Aí o povo começou tudo a desviar.
A quantidade de gente desviada de 2000 para cá é gigantesca. A parábola da figueira. A figueira é usada como símbolo dos sinais, proximidade da segunda vinda, ensinando a discernir os tempos. Então, essa questão de discernimento dos tempos, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, pestes, rumores de guerra, terremotos. O maior terremoto da história da Venezuela, e eu posso falar quase da história do planeta, aconteceu agora, 7,5. Já passa de quantos mil mortos? Quem está acompanhando aí? Parece que já passa, irmãos, de 100 mil mortos. O maior terremoto. Aí lá na Europa, o clima mudou, um frio de uma hora para outra, já morreu mais de 1000 pessoas com esse frio. E vai acontecer coisa. E a igreja? Cadê a igreja? A igreja tem que se levantar para orar, para clamar, para vigiar, para discernir os tempos. Agora mesmo, antes de vir aqui, falou que a meteorologia que está lá no México, o frio do México chegando lá nos Estados Unidos, o horário do jogo do Brasil já mudou. Já mudou o horário do jogo do Brasil. Já mudou. E aí, os pastores que cancelou os cultos tudo. Não passou nem na prova, irmão. Não passou nem na prova, porque já cancelou os cultos. Agora o horário do jogo mudou. Sabe nem se vai ter jogo domingo mais. Se for ter, já não é no mesmo horário. Então, irmão, o clima muda rapidinho. Um dia desse mesmo era para ter um jogo lá, aí começou a dar raio, começou a dar relâmpago, começou a dar trovão. Atrasou 3 horas, meu. Então, a gente tem que estar agarrado com Jesus. Se a gente não agarrar com Jesus, irmão, os sinais vão se cumprindo aí. Ilustrações dos tempos de Noé. Assim como nos dias de Noé, as pessoas estavam despreocupadas. E a vinda de Jesus será repentina. Então as pessoas no tempo de Noé falam, não, que isso? Nunca nem choveu. Você está falando que a terra vai... O arrebatamento nunca aconteceu também não, irmão. Nunca aconteceu. Por que é comparado com os dias de Noé? Os dias de Noé nunca tinha chovido. E arrebatamento também nunca aconteceu não. Nunca aconteceu. Mas vai acontecer. Porque a Bíblia fala. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Ilustrações dos 2 servos, os juízos que ocorrerão na segunda vinda, a traição, prisão e julgamento de Jesus, a crucificação. Vamos avançar aqui para a crucificação. O clímax da narrativa onde Jesus é crucificado, cumprindo assim a sua redentora, a sua missão redentora. No discurso Cristo registrado em Mateus 24, 1 ao 51, há 2 objetivos supremos que se destacam nesta notável profecia. Um deles está prestes a se cumprir, enquanto o outro é mais remoto. Ambos são claros à vista, presciente de Jesus. O primeiro é a queda de Jerusalém. O segundo, a segunda vinda. A queda de Jerusalém ocorreu cerca de 40 anos após a predição, em 70 anos depois de Cristo. Olha aqui, vocês viram. Jesus fala assim, esse templo aqui, eu derrubo ele. E faço o outro com 3 dias. Irmão, loucura, porque não dá para entender. O povo pensou, não, gastamos aí dezenas e dezenas de anos para fazer esse templo. 40 anos para fazer o templo. Como é que você derruba ele e levanta ele em 3 dias? Irmão, o templo maior não é essas paredes aqui, não. O templo maior é você. Jesus está falando, o templo maior sou eu. Vocês vão me matar, eu vou ser crucificado, eu derrubo esse templo com 3 dias. Depois de 3 dias eu levanto de novo. Ou seja, depois de 3 dias eu ressuscito. E o povo pensava que Jesus estava falando do Beit Hamikdash, que é o templo de Salomão. Jesus não está falando do templo de Salomão. Jesus está falando dele como templo.
Só que ele prediz que o templo cairia. O que aconteceu? Ele profetizou ali, falou, previu. 40 anos depois, o templo caiu. Por quê? Veio a destruição de Jerusalém, a queda de Jerusalém, né? Jerusalém ali foi devastada, que foi no 70 depois de Cristo. Quando ele estava falando, ele começa seu ministério com 30 anos. Aí ele fala, cumpre 40 anos depois, 40 mais 30, 70. 70 depois de Cristo, o templo cai. Certo? Vamos avançar, vamos lá para a página 80. O triunfo do Messias, no capítulo 28. O Evangelho segundo Mateus culmina de forma magnífica e gloriosa na obra redentora de Jesus, sendo nesta consumação realizada na ressurreição do nosso Senhor dos mortos. Com sua ressurreição, Jesus afirma com autoridade: todo o poder me foi me dado, no céu e na terra. Mateus 28, 18. Essa declaração revela não apenas o domínio que ele exerce sobre todas as coisas, mas também a responsabilidade que ele confere aos seus seguidores, e enviando-os para todo o mundo para compartilhar a mensagem da salvação e do amor de Deus. Então olha aqui, Jesus, aqui ele está agora no momento que? No momento triunfal. Momento triunfal que ele não precisa morrer. No momento triunfal aqui agora, ele já ressuscitou. Ele já está aqui com todo o poder. É o tanto que lá em Mateus 28, 18 que ele está falando. Todo o poder foi me dado, no céu e na terra. Só que o que Jesus vai fazer com esse poder? Ele poderia falar assim: o poder é meu, estou indo embora, vocês ficam aí, tchau. Não. Fala assim: agora eu vos dou o poder. Ele fez uma transferência de poder para os apóstolos. Eu vos dou o poder. Eu vos dou autoridade. Eu estou dando poder não é para vocês ficarem parados. Estou dando poder para vocês pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, quem está falando? Jesus. Aí depois o povo lá na frente, né? Vê Pedro fala assim: vamos, vem batizar em nome de Jesus. O chamamento é para vir em nome de Jesus, mas na hora de batizar tem que seguir a ordem do mestre. Amém? Sobre a questão das atividades aí, na página 81, eu não sei se vocês responderam, mas nós vamos avançar aqui. Página 83. O Evangelho segundo Marcos, dos 4 livros do Novo Testamento, denominados Evangelhos. A maioria dos estudiosos concorda que o Evangelho de Marcos é o mais antigo. Embora essa afirmação não seja unânime, essa questão foi discutida em detalhes em capítulos anteriores, mas é importante que aqui apresentar os principais pontos que sustentam essa teoria. Uma das razões mais significativas para esta conclusão é a análise comparativa entre os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Aproximadamente 90% dos conteúdos de Marcos é reproduzido de alguma forma Mateus e Lucas. Isso indica que Marcos serviu como uma fonte primária para os outros dois evangelistas. Entre os 661 versículos que compõem o Evangelho de Marcos, apenas cerca de 30 não são encontrados em Mateus ou em Lucas. Esse alto grau de sobreposição sugere que os autores de Mateus e Lucas basearam suas narrativas em Marcos. Além disso, a similaridade no vocabulário, na ordem das palavras entre Marcos, Mateus e Lucas é notável. Em muitos casos, tanto Mateus quanto Lucas seguem a mesma sequência cronológica que Marcos apresenta.
Quando ocorre uma divergência entre Mateus e Marcos, Lucas frequentemente concorda com Marcos e vice-versa. Essa harmonia entre os evangelhos é rara. É um indício de que Marcos pode ter sido a fonte original que os outros evangelhos utilizaram. Vamos agora para o autor. O Evangelho de Marcos é, por sua natureza, um texto anônimo, pois não menciona explicitamente o autor entre as suas páginas. Entretanto, desde o início do segundo século, a tradição cristã atribuía a autoria do segundo Evangelho a João, chamado Marcos, que é mencionado na Bíblia como o filho de Maria, e quem Pedro recorreu após escapar da prisão. Atos 12:12. Esse Marcos também é conhecido por ter acompanhado Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, Atos 12:25, e era primo de Barnabé, Colossenses 4:10. Alguém abre para nós Colossenses 4:10? Então a gente tem aqui algumas explicações sobre o autor do Evangelho de Marcos, e falando aqui também a quantidade de versículos, né? Que uns concordam com os outros. Alguém achou? Colossenses 4:10. Sim. Aristarco, que está preso comigo, o saúde, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes os mandamentos, se ele for ter convosco, recebeis. Olha aí para você ver. Marcos é citado, então, em alguns textos bíblicos. Colossenses 4:10, Atos 12:25, Atos 12:12. Vamos avançar? Página 86. O propósito e a mensagem de Marcos. O Evangelho de Marcos sugere um contexto de crise para a comunidade cristã, possivelmente entre as mortes de Paulo e Pedro, ou logo após a morte de Pedro. Nesse período, a igreja enfrentava uma severa perseguição política, simplesmente por se identificar como cristã, acusada de incendiar, sedição e ateísmo. A comunidade cristã vivia uma situação de martírio, ameaçada e provada em sua fé. Diante desse cenário, havia uma necessidade urgente de uma declaração clara e abrangente sobre Jesus Cristo, que havia sido crucificado. O Evangelho de Marcos buscou vindicar não apenas a figura de Jesus, mas também a própria comunidade cristã. Então você vê aí que após a morte de Pedro, a igreja ela sempre estava passando por perseguição, né? Na realidade, a morte de Pedro era um desejo deles, porque para iniciar ali a perseguição com a igreja, eles perguntaram quem é o líder. Porque o primeiro que eles querem matar é o líder. Pode ter certeza, o primeiro que eles querem matar é o líder. E todo mundo pensava que o líder da igreja era Pedro, né? Só que quando Herodes manda prender e matar, ele pega o líder e o vice-líder, né? Se fosse nos dias de hoje, o pastor pega o pastor e o vice-pastor. Tem muita gente aí que quer ser o pastor, quer ser o vice-pastor, mas é os primeiros a morrer. Aí o que aconteceu? Pegou o líder, que era Tiago. O líder da igreja não era Pedro, era Tiago. Pegou o líder da igreja, que era Tiago, e pegou o vice, que era Pedro. Aí Tiago não deixa ele escapar não, já corta a cabeça dele. Já mandou decapitar Tiago, a espada. Depois de matar Tiago a espada, prende a Pedro aí que amanhã nós vamos matar ele. Só que aí a igreja foi para a oração. No que a igreja foi para a oração, Pedro conseguiu escapar. Mas Pedro escapa, ainda faz algumas obras, mas depois eles conseguem pegar Pedro para matar. E posteriormente, consequentemente, mata Pedro. E a igreja era acusada de tudo, irmão. Tudo que acontecesse de ruim lá, estava na conta da igreja. A igreja
era culpada de sedição, de traição, de ateísmo, de incendiário, de tudo, né? Tudo que pudesse acusar e deputar na conta da igreja, e acusando e deputando, certo? Vamos para a página 88, data e local da escrita. A maioria dos estudiosos concorda que o Evangelho de Marcos foi escrito na Itália, mais especificamente em Roma. Essa localização geográfica é importante, pois explica a rápida aceitação do livro nas comunidades cristãs ocidentais. Existem indícios do Novo Testamento que sugerem que Marcos estava em Roma, possivelmente acompanhando Paulo e até Pedro. Por exemplo, se Paulo escreveu a Epístola aos Colossenses a partir de Roma, é provável que Marcos estivesse presente nesse momento. Além disso, se Timóteo, como Paulo solicitou em 2 Timóteo, chegou a Roma antes da morte de Paulo, é razoável pensar que Paulo também esteve lá. Então, nós entendemos aqui que o império era romano, Roma era o centro de tudo, e o desejo deles de crucificar Jesus já tinha se cumprido, mas agora a perseguição está em cima dos discípulos. Em cima dos discípulos aqui nós temos, no mínimo, 2 apóstolos aqui, um apóstolo do Cordeiro, que é Pedro, outro apóstolo dos gentios, que é Paulo. É bom deixar isso aqui explicado, que morreu ali no território romano. Porque, irmãos, eles mataram Pedro, e depois de matar Pedro, naquela época, não pode simplesmente falar Igreja Católica, que é hoje, mas o pessoal do Vaticano, eu tenho um primo que está lá no Vaticano, eles moravam em Pontalina, estudou para ser padre e tal, está lá no Vaticano. Então aquele pessoal do Vaticano ali, que hoje é a Igreja Católica, que está ali em Roma, eles são os religiosos, a cúpula religiosa está toda ali. Então eles matam Pedro, depois que viu que a igreja não parava de crescer, eles abraçam o corpo de Pedro, canoniza Pedro como um santo, e fala, não, Pedro foi o nosso primeiro papa. Né? A Igreja Católica hoje adota Pedro como o primeiro papa. Papa São Pedro. Então é tão estranho, e mata, depois santifica, depois idolatra e depois canoniza como papa. Você vê, tanto que é estranho. Paulo também teve a sua morte decretada em território romano e foi decapitado. E Marcos acompanhou isso aqui. Marcos acompanhou Pedro, Marcos acompanhou Paulo. E possivelmente, aqui faz até uma dinâmica de narrativa de texto, Marcos esteve ali o tempo todinho que isso aconteceu aí com os 2 apóstolos. Pedro, apóstolo do Cordeiro, Paulo, apóstolo dos gentios. Vamos para a página 90, tem algumas coisas que eu destaquei aqui como importante. A página 90, o título do livro de Marcos, está aí na terceira estrofe. Aí. O título do livro de Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo destaca a sua mensagem central, o termo do Evangelho grego, euangelion. Originalmente refere-se à recompensa recebida pela transmissão de boas novas, mas evoluiu para significar a própria boa nova. Em hebraico, o conceito é representado pela palavra bissar, que também se refere ao anúncio da salvação. Assim, o Evangelho é a boa nova que Deus fez em Jesus Cristo, sua vida, morte, ressurreição e exaltação, todas vistas como atos
poderosos de Deus, em cumprimento às promessas do Antigo Testamento. Esse evangelho proclama a vitória sobre as forças do mal, a salvação do ser humano, do pecado, inaugurando o reino de Deus, convidando a conversão e a fé. A boa nova do reino de Deus abrange o seu governo e soberania. O tempo kairos, grego kairos, do cumprimento é agora. Na vida e obra de Jesus, a era por vir foi inaugurada, trazendo o poder redentor de Deus ao mundo. Então nós temos aqui, o título do livro de Marcos, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Todos os evangelhos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Não dá para tomar para si o Evangelho. Evangelho de Mateus. Aí o Evangelho está ficando de quem? De Mateus. Na realidade, o Evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E eles são apóstolos, são os escritores. Amém? Página 91 aí, ó. O Evangelho de Marcos está estruturado sobre querugma, ou mensagem proclamada pelos apóstolos, e representa o cumprimento das promessas de Deus com a vinda de Jesus. As poderosas obras de Cristo culminam em sua morte e ressurreição, que são a conquista das forças do mal através do governo de Deus. Este Evangelho convida à conversão e à fé, assegurando-se a salvação. Qual a maior recompensa do Evangelho? A maior recompensa do Evangelho é a salvação. A pessoa, não, queria outra recompensa. Não, a maior recompensa do Evangelho é a salvação. Certo? O Evangelho de Marcos, ele tem sido estruturado aqui, trazendo a mensagem, sendo proclamada não só por ele, mas também pelos apóstolos, falando do cumprimento da promessa de Jesus, falando das poderosas obras de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da conquista das forças do mal através do governo de Deus, E o Evangelho convida à conversão e à fé, assegurando, garantindo a salvação. Amém? Vamos lá para a página 93, o término do Evangelho de Marcos. A questão do término do Evangelho de Marcos é um tópico complexo, uma vez que vários dos melhores manuscritos gregos e os escritos dos pais primitivos da igreja não incluem os versículos que seguem Marcos 16:8. Os estudiosos B.H. Strinter sugere que Marcos pode não ter tido a oportunidade de concluir seu evangelho, ou que a conclusão se perdeu muito cedo. É importante notar que um texto que termina com palavra grega, que significa porque, não possui precedentes de literatura grega, o que levanta dúvidas sobre esta forma de finalização, Nós já estamos caminhando para o término. Particularidades do Evangelho de Marcos, página 94. A extensão, o estilo, o início, foco nas obras, toques pessoais, sentimento de Jesus, comparação com Mateus, condensação, milagre, autoridade sobre a enfermidade, poder sobre a natureza, autoridade sobre o demônio, vitória sobre a morte, nome, proclamação, vitória sobre Satanás, proclamação do reino, obras de poder, alistamento de apóstolos, desenvolvimento do reino, poder sobre a natureza e o mal, a oposição, a entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, a derrota dos chefes religiosos, profecias da segunda vinda, preparação para a morte, entrega à morte, conquista da morte, comissão aos seus seguidores, e aí, logo após, nós temos a atividade. Na página 98, vamos falar aqui da comissão aos seus seguidores. Nos versículos 15 até o 20 do capítulo 16, Jesus envia seus discípulos para proclamar o seu triunfo,
dando-lhe a missão de levar a boa nova a todas as nações. Assim, o Evangelho de Marcos retrata Jesus não apenas como um líder poderoso, mas como aquele que, através do sofrimento, conquista o verdadeiro reino e envia seus seguidores para continuar a sua obra. Então, aqui as pessoas pensam que o Evangelho tem pouca coisa a oferecer. Olha o tanto de coisa que a gente pontuou aí, ó. Se a gente fosse contar, está dando mais de 20 coisas o livro de Marcos em ordem cronológica, tanto do começo, da extensão e do estilo e do início, até a conquista da morte e a comissão aos seus seguidores. Então, a extensão é grande. Antigamente, a gente pegava o livro e ia ler e não tinha como entender, discernir, separar. Hoje a gente tem tudo separado aqui, irmão. Tem tudo separado. Eu quero falar sobre a comparação com Mateus. Eu quero falar sobre milagre. Eu quero falar sobre o foco nas obras. Eu quero falar sobre a questão do conteúdo. Eu quero falar sobre o desenvolvimento do reino. Eu quero falar sobre a profecia da segunda vinda. Então está tudo em ordem cronológica aí, né? Da página 94 até a página 98, está tudo em ordem aí. Amém? Tem as atividades aqui, depois os irmãos fazem. Vamos avançar aqui, vamos para o Evangelho de Lucas. Tema. Alguém abre para nós aí Lucas 1, do 1 ao 4. O Evangelho de Lucas é amplamente considerado uma das mais belas obras literárias, reconhecido por sua riqueza linguística, gramática impecável e o estilo apurado, escrita com um vocabulário extenso e sofisticado. A obra reflete um domínio do idioma grego, que destaca Lucas como um dos maiores autores da literatura antiga. Desde a introdução, Lucas 1, do 1 ao 4, descrito por estudiosos como uma joia da arte grega, até os relatos mais singulares e emocionantes. O texto revela um cuidado especial com a estrutura da narrativa e com a estética das palavras. Irmãos, Lucas, os irmãos sabem que Lucas era grego, né? Então, ele tem uma riqueza de linguística, uma riqueza de palavras, de vocabulário aqui fora do comum. Nós vamos estar acompanhando aí. Alguém achou? Lucas 1, do 1 ao 4. Quem achou pode ler. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrever-vos a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, a riqueza de linguística aí é muito grande, né? De Lucas. Vamos ver um pouco sobre o autor, na página 102. Formações históricas do segundo século indica que era amplamente aceito que Lucas, companheiro de Paulo, é mencionado como médico amado. Colossenses 4,14, alguém abre para nós. Foi o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. A referência em 2 Timóteo 4,11, outra pessoa abre 2 Timóteo 4,11, reforça essa visão de que Lucas, como um colaborador próximo de Paulo. Contudo, no último século, alguns estudiosos começaram a questionar a autoria de Lucas, especialmente no que diz respeito ao livro de Atos, sugerindo que, embora ambas as obras compartilhem o mesmo estilo e vocabulário, talvez tenha passado por edições subsequentes antes de chegar à sua forma final. Então, algumas pessoas aí vão tentar questionar, mas é notório que Lucas escreveu
Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Alguém achou os textos? Colossenses 4,14. Saúda-vos, Lucas, ao médico amado e Demas. Colossenses 4,14. Amém. Médico amado, ele era conhecido como médico amado. 2 Timóteo. Só nunca estás comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque lhe é muito útil para o mistério. Olha aí para você ver. Olha, um pedido aqui de Paulo. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho ou no ministério, como ela fez aí a leitura. Então, Marcos e Lucas, escritores de 3 livros, né? Lucas escrevendo Atos e escrevendo também o Evangelho de Lucas, e Marcos escrevendo o Evangelho aí de Marcos, né? O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Eles estavam sempre ali do lado de Paulo. E Paulo falou assim, ó, somente Lucas está aqui, mas traz Marcos, porque ele é muito útil. Página 104. Para quem foi? O Evangelho de Lucas é endereçado a um certo excelentíssimo Teófilo, uma expressão que sugere um destino de alto status social, possivelmente alguém com influências e recursos. A escolha do título excelentíssimo indica um respeito formal e em contextos greco-romanos era comumente usado para pessoas de autoridade, como oficiais ou membros da elite. Isso levou muitos estudiosos a acreditar que Teófilo era uma pessoa real e que talvez tenha patrocinado a produção e a disseminação do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Essa prática de patronato era comum na época, permitindo que autores levassem suas obras ao público como um apoio financeiro de uma mecenas. O nome Teófilo significa amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus, o que despertou algumas interpretações simbólicas ao longo do tempo. Segundo essa visão, Lucas poderia ter usado Teófilo como uma figura representativa, endereçando o seu evangelho a todas as pessoas piedosas de qualquer lugar que busca conhecer a Deus. Vamos para a página 105, a dedicatória a Teófilo, para entender um pouco mais. Um nome de origem grega que sugere não apenas uma conexão pessoal com um destinatário, mas também uma estratégia de apelo aos leitores gentios. A escolha de um patrono grego que parece um convite a um público não judeu, para que ele se sentisse igualmente incluído nas narrativas cristãs. Então, quando ele faz isso aí, ele não quer alcançar só os gregos, ele quer alcançar também o público gentil. O que é o gentil? Na realidade, se é uma linguagem grega e quer alcançar o gentil, é todos aqueles que não são gregos. Igual Israel. Israel é a nação que Deus escolheu, mas Israel não valorizou a escolha. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Vamos para o versículo 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus. Ou seja, eu vim para vocês, Israel. Vocês não querem?
Então eu vou atrás de Roma, eu vou atrás do Brasil, vou atrás da Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Chile, Itália, vou para outras nações. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é própria para o seu povo. Até então, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, a samaritana falando que sabe das coisas, falou assim, não, quem sabe é nós. Uma, porque a salvação vem dos judeus. Salvação não vem dos samaritanos. Salvação vem dos judeus. Jesus ali não está sendo antiético, não está sendo deselegante. Ele está falando a realidade. Ele está falando a realidade. É igual, por exemplo, você querer falar que tem um país que domina um assunto que o país não domina. Se a gente for falar de pizza, você lembra de quem? Itália. Se a gente for falar de futebol, você lembra do Brasil. Se a gente for falar de plantação de drogas, você vai lembrar de quem? Da Colômbia, né? Vai lembrar da Colômbia. Você vai lembrar daquele outro país lá, perto da Colômbia, como é que é o nome dele? Teve uma eleição lá, não, México não. É um outro país lá, a Colômbia e o outro lá. Não é a Venezuela não, um outro país, Cuba. Cuba é forte. Se eu for falar de charuto, você lembra de Cuba. Se eu for falar de cerveja, aí você já lembra já de outro país lá que criou a cerveja, né? Então cada país ele fica conhecido por aquilo ali, irmão. Fica conhecido por aquilo ali. Então aquilo ali, o que acontece? Eles dominam. Agora, quando nós vamos falar de conhecimento bíblico, de conhecimento do Messias, de conhecimento de salvação, de história da Bíblia, irmão, não tem como. Nós temos que cair lá dentro de Israel. Aí tem que visitar as terras, visitar a sepultura de Jesus, entendeu? Eu acredito que o sonho de muitos cristãos, é lógico que em vida não vai ser realizado, né? Mas o sonho de muitos cristãos é ir em Israel, irmão. Aí você vai às vezes fazer um pacote aí, eu fui convidado para ir em Israel agora, você vai fazer um pacote, é 15, 20 mil reais por pessoa, 15, 20 mil, até animei, falei 15 mil, né? Eu e minha esposa, não, por pessoa, aí 15, 20 mil, se for 20 mil, só o casal é 40 mil, irmão. Aí tem muita gente que não vai realizar esse sonho mesmo não, ué, porque a não ser que Deus entre com providência e dê uma bênção maravilhosíssima, mas não é fácil, não é fácil não. Vamos avançar? Aqui tem um estilo greco-romano do prefácio. Lucas utilizava uma estrutura formal em seu prefácio, semelhante aos historiadores e autores gregos da sua época, com o tom elegante e uma apresentação ordenada, que aproxima das tradições literárias greco-romanas. Então, ele vai usando isso aqui no seu prefácio para quê? Já para, a carta e o Evangelho de Lucas, para circular, tem que ter uma estrutura. Não tiver uma estrutura, nem circular. Igual, por exemplo, aqui, ó, Esté, tem gente que fala assim, não gosto de ler o livro de Esté, não tem o nome de Deus. Mas, o livro de Esté é um documento persa. Como é que você quer circular um documento dentro da Pérsia, né? Não é só o carinho do rei. Exaltando e enaltecendo um Deus, um imperador. Irmão, o livro seria destruído. Ela fala, mas ela fala em código. Entendeu? O livro de Esté é um documento persa. Quem reinava na época? Era a Pérsia que reinava. Nas 127 províncias. Ou seja, todas as províncias que tinha na terra, eles que reinavam. Depois chega outros impérios, né? Aqui agora nós estamos estudando e falando do Império Romano. Então ele vai utilizar uma língua que vai ter como as pessoas entenderem.
que vai adiantar eu dar aula para os irmãos se eu ficar aqui falando em grego, hebraico, aramaico, inglês, castelhano? Não adianta nada. O irmão não vai entender nada. Então eles vão utilizar uma língua de fácil compreensão. Vamos avançar aqui na página 107, nós temos agora as qualificações do autor, o arranjo metódico, o estilo poético e eloquente, omissões de aspectos distintamente judaicos. Temos aqui na página 108 a data. Então vamos pegar essa aqui, omissão de aspectos distintivamente judaicos. Lucas omite elementos que eram mais específicos ao contexto judaico e facilita a compreensão do público grego. Ele faz poucas referências diretas às profecias do Antigo Testamento, concentrando-se, em vez disso, em temas que dialogam com a universalidade da mensagem de Jesus e com aspectos mais amplos da natureza humana. Essa escolha torna o livro mais acessível a pessoas fora da tradição judaica e aumenta sua relevância para uma audiência gentia. Agora presta atenção, Lucas, ele era grego, ele vai escrever um livro, ele vai ficar falando só de coisa lá, de judeu. Aí ele fala assim para os gregos, me compra um livro. O que fala aí? O conteúdo? Não, é só coisa de judeu. Não quero não. Por isso ele coloca uma linguagem grega. Aqui está falando de quê? Das omissões. Aí ele vai lá, tem coisa que ele omite. Omite é o quê, irmão? Omissão, eu não preciso falar tudo. Eu não preciso falar tudo, não preciso traduzir tudo. Os outros evangelhos já estão fazendo. E eu tenho que alcançar esse público aqui, ó. Os gentios. Então ele está focado em quê? Alcançar o público dele. Tem gente, irmão, que não consegue alcançar a pessoa. Não consegue não. A pessoa chega, faz uma brincadeira com ele, acabou. Já vira as costas para a pessoa e vai embora. Eu tenho um irmão lá em Minas Gerais, pastor Leonardo. Ele é um exímio ganhador de alma. Ele faz de tudo para ganhar uma alma. Ele fica em cima. E ele vai, ele visita, ele ora, ele ajuda, ele estende a mão. É um exímio ganhador de alma. Tanto com uma boa parte da nossa família, praticamente 80% foi ele que ganhou para Jesus, inclusive eu. Ele é meu pai na fé. É um exímio ganhador. Uma vez nós fomos numa fazenda no interior aqui de Goiás. Nós chegou lá, né, na fazenda. Nós estávamos beirando a porteira e o pai do menino já tinha avisado nós. Disse, vocês tomam cuidado com meu pai. O pai não gosta de crente, não. E ele é brincalhão demais. E ele vai fazer de tudo para ofender vocês. Aí meu irmão já ficou esperto. Aí nós fomos aproximando da porteira, moço. E nós abraçados com o menino, que tinha ganhado o menino para Jesus, o menino muito feliz. Um rapaz, um jovem aí, uns 17 para 18 anos. Não é aquele povo de fazenda, aquele povo bem simples do interior. Aí nós fomos abraçados com o menino, entrando de porteira lá dentro. Aí o pai do menino já veio com gracinha já para ofender mesmo. Para fazer nós voltar para trás e ir embora, mano. E naquela época o povo era fácil fazer isso, até os crentes. Até os crentes faziam isso. Você, vocês tudo abraçados aí, né? Vocês é viado. Aí nós já estávamos vacinados. Aí nós entramos na brincadeira e falou, nós é certo também? E já foi entrando para dentro, tomando café e comendo biscoito. Quando eu falei que não, nós começamos a falar de Deus, começou a cantar hino, começou a orar. O homem dobrou o joelho e aceitou Jesus. Você está entendendo? Não, qualquer um pastor virava as costas e ia embora. Se você não tiver estratégia, você joga uma alma no inferno, irmão. Tem gente que chega em mim, brinca, e eu brinco também, bora. Irmão, não preocupo com isso. Eu preocupo se você vai me ouvir. Depois da brincadeira, você vai me ouvir, porque você vai ter que me ouvir.
Você vai ter que me ouvir. E se você me ouvir, você vai conhecer a verdade. E tem gente que escandaliza. Chega na casa da pessoa, a pessoa está fumando, eu não vou entrar não, o fulano está fumando, não presta não está fumando. Irmão, você pode fumar, só que depois de fumar eu tenho que ter uma palavra de Deus para você. Eu tenho um hino para você. Você está entendendo? Eu não tenho cisma com quem fuma, com quem bebe. Não tem cisma. Irmão, a igreja é o quê? A igreja é um hospital. Ué, se for para nós abraçar a solução, então não é igreja. A igreja é para nós abraçar os doentes, aqueles que estão enfermos, que têm dificuldade mesmo de compreensão, de interpretação, de entender. Por quê? Porque tem muita gente que já conhece Jesus e tem muita gente que não conhece. Tem gente que está igual o Jó. Não, eu só ouvi falar. Ouviu falar não faz efeito, irmão. Eu já ouvi falar. Ouvir falar não faz efeito. Faz efeito é você conhecer. Porque a Bíblia fala só, conhecer e prosseguir em conhecer. Tem que conhecer. Página 108 vai falar da data. A determinação da data da autoria do Evangelho de Lucas envolve diversos fatores. Sabe-se que este Evangelho constitui o primeiro volume de uma obra em duas partes, conhecida como Lucas Atos. O livro de Atos teve que ser composto em algum momento, após eventos descritos no capítulo final de Atos 28, sugerindo que o Evangelho de Lucas foi escrito apenas antes de Atos, como indicado no prefácio de Atos 1:1. Esse é um ponto de partida importante para a datação, ou seja, nós temos aí o conhecimento da data, porque lá em Atos 1:1, Lucas está falando, eu fiz o primeiro tratado ao Teófilo, né? Está com a Bíblia aberta aí. Ele está fazendo a referência que já fez o primeiro tratado. Então, o primeiro tratado é o quê? Primeiro tratado é Lucas. E ó, no primeiro livro que escrevi, contei tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho. Atos 1:1, eu estou com a tradução NTLH, que é a nova tradução de linguagem de hoje. Então ela fala explicitamente, né? E outra tradução vai dizer, eu fiz o primeiro tratado. Mas aqui, na NTLH, diz, no primeiro livro que eu escrevi, eu contei tudo que Jesus fez e ensinou. Certo? Então, aqui está bem explícito sobre questão de data, ou seja, o primeiro livro que eu escrevi, ou seja, eu já escrevi Lucas, agora eu vou escrever Atos. Certo? Então, sobre essa questão de data aí está definido. Página 111, lugar. Quanto ao local da escrita do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, a evidência mais antiga que se tem é do prólogo antimarciano, que afirma que Lucas escreveu a partir de Acaia. Contudo, há sugestões que, devido ao número significativo de referência à Antioquia da Síria, que aparece 13 vezes em Atos, essa cidade pode ter sido não apenas o lar de Lucas, mas também o local onde ele compôs a sua obra em 2 volumes. Página 112, o propósito. Uma das simples consulta a uma lista de obras contemporâneas de estudiosos do Novo Testamento revela que crescente interesse pelo estudo de Lucas Atos, embora seja difícil apontar uma única razão para esse foco renovado, há um consenso que a crítica da redação desempenhou um papel significativo nesse fenômeno. Antes da Segunda Guerra Mundial, os evangelistas eram frequentemente vistos como meros compiladores e coletores das tradições evangélicas. Página 113. Particularidade. O terceiro evangelho é especialmente atraente e deixa uma profunda impressão sobre a vida e personalidade de Jesus.
apresentando características que distinguem dos outros sinópticos. Jesus como Salvador universal, interesse nas relações sociais, o valor do indivíduo, ênfase nas mulheres, o Espírito Santo, oração, júbilo, conteúdo, introdução, advento do homem divino. Bora avançar. Página 117. O ministério de Jesus na Galileia, o seu ministério na Pérea. 122, sua crucificação e ressurreição. E depois na 125 aí já vem a atividade. E na 126 o Evangelho de João. Vamos focar aqui então, vamos voltar lá na página 114. ênfase nas mulheres. Lucas apresenta uma versão empática sobre as mulheres, destacando figuras como Maria e Marta, e reconhecendo a contribuição feminina no ministério de Jesus. Um contraste com percepção geralmente desvalorizada das mulheres na sociedade da época. Irmãos, agora olha aqui para mim, para tudo aí, depois vocês continuam. O ministério de Jesus era 100% sustentado pelas mulheres. Você não vai ver um homem aproximando de Jesus e ajudando Jesus e fazendo as coisas para Jesus. Muito pelo contrário, os homens da época só tentavam matar Jesus. Então isso aqui, esse ênfase nas mulheres aqui, o autor desse evangelho de Jesus Cristo, que é Lucas, nesse evangelho explícito, ele fala do ênfase das mulheres. Essa visão da empática aqui sobre as mulheres, essa empatia das mulheres, destacando ali as figuras de Maria, de Marta, aí tinha Maria Madalena e várias mulheres, irmãos, elas sustentavam o ministério de Jesus. Sustentavam. Os discípulos estavam ali para acompanhar Jesus. Mas os discípulos não correm atrás de nada. O discípulo só vai recebendo e administrando. As mulheres não. As mulheres preparavam tudo que Jesus precisava. Às vezes a gente fica pensando aqui, nossa, será que lá no céu, quando for fazer o balanço lá, né? Colocar na balança, o céu vai ser 70%, 80% mulher e 20% homem. É perigoso. Só que no céu a gente não vai falar assim, é homem ou é mulher. Todos serão filhos de Deus. Até então, aproxima-se uma pessoa de Jesus e fala, Senhor, meu irmão casou com uma mulher. Aí ele morreu. Aí casou o segundo, morreu. Casou o terceiro, morreu. Casou o terceiro, morreu. O quarto, morreu. O quinto, morreu. O sexto, morreu. O sétimo, morreu. Por fim, morreu a mulher também. Lá no céu, essa mulher vai ser mulher de quem? Aí Jesus fala assim, ó, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus está falando, vocês não entendem nada. No céu não se casa e nem se dão em casamento. Sei lá, no céu a mulher não é de ninguém, a mulher é de Deus. Deixa a mulher quieta. E os 7 homens também, se for para o céu, né? Aí já fala, se for para o céu, né? Se for para o céu, os 7 homens, os homens também são filhos de Deus. Lá no céu, irmão, seremos como os anjos de Deus. Esse negócio, vou caçar a Juliana lá para morar na mesma casa. A mesma casa é só aqui, irmão. A mesma casa é só aqui. O abraçar é aqui, o beijar é aqui, o desfrutar é aqui. Lá no céu não adianta você caçar uma anjinha. Não, irmão. Esquece isso. Certo? Vamos finalizar aqui falando do Espírito Santo. O Evangelho contém numerosas referências ao Espírito Santo. 17 no total.
destacando o seu papel desde a concepção de Jesus até a capacitação dos discípulos para evangelização. Irmãos, ele enaltece bastante aqui, ó, bastante mesmo, a pessoa do Espírito Santo. E é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos de buscar discernimento do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, para nós vencermos. Por quê? Porque, irmãos, quem nos dá direção? Sabedoria. Nos dá tudo, irmão. Ah, é Deus. Mas que jeito? A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele traduz a nossa oração. Porque vamos fazer uma comparação de traduzir oração. Ah, não vou para a igreja não, estou cansado. Aí o Espírito Santo fala assim, Deus, ele não está cansado. Um negócio, Senhor. Não é essa situação não. A situação depois nós tocamos. O negócio, Senhor, é que ele vem desanimando com situações. Aí o Espírito Santo vai lá e traduz, irmão. Traduz, o Espírito Santo vai e traduz. Quando a pessoa fala assim, eu quero morrer. Aí o Espírito Santo vai lá e fala assim, Senhor, ele não quer morrer. É porque ele tem muita dor, é porque ele tem muita dívida, é porque ele tem conta, é porque ele tem cobrança, é porque o pessoal de São Paulo não deixa ele quieto, é porque o telefone dele toca. Ele não quer morrer, ele só quer uma porta aberta para ele pagar as contas. Então o Espírito Santo, irmão, traduz tudo aquilo que nós falamos. E se ele não intercedesse por nós, irmão, porque com Deus antigamente era assim, ó, pecou, morreu, pecou, morreu, pecou, morreu, pecou, morreu, pecou, morreu. Agora pecou, primeira coisa, deixa eu olhar para Jesus. Aí ele olha para Jesus, olha para a cruz, olha perdão de pecado, olha Jesus com poder para desfazer as obras do diabo. Aí vem o Espírito Santo. Olha para o Espírito Santo está traduzindo tudo que a pessoa está fazendo de errado. E nós temos que cada dia ficar próximo do Espírito Santo. Amém? Próxima aula nós voltamos ao Evangelho de João, e vai ser a última aula, e na página 126. Amém? Vamos agradecer a Deus